Então, pessoal, a equação geral do plano, o que a gente já tinha visto, eu vou revisar rapidamente aqui. Se eu tenho um plano π contido no espaço E3, tenho dois vetores diretores, U e V. Como é que tem que ser os vetores diretores? Eles têm que ser LI, não pode ser um paralelo ao outro, né? LI, e tem que ser ambos paralelos ao plano. U paralelo a π e V também paralelo a π. Beleza. E o X pertence ao plano. O X é um ponto que está aqui no plano e o A também pertence ao plano. Né? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o vetor AX está paralelo a π, porque A e X pertencem a π. O vetor U está paralelo a π, porque é um vetor diretor. O vetor V está paralelo a π, porque é um vetor diretor. Quando três vetores estão os três paralelos ao mesmo plano, o que a gente diz, de acordo com o capítulo 5 desses três vetores? O que são três vetores paralelos ao mesmo plano? Como é que é o nome que dá para eles? Vetores LD. Parabéns, Rafael Araújo. Vetores LD. Então, o que acontece? Equação geral do plano. Como como A e X pertencem ao plano π, isso implica que AX é paralelo a π. Como U e V são diretores, isso implica que U e V também são paralelos ao mesmo plano π. Isso tudo junto implica que AX, U e V são LD, exatamente, LD. São vetores LD. Ok? Agora, para a gente chegar na equação vetorial, que a gente já tinha visto antes, a gente tinha usado esse fato. Mas nós usamos esse fato aqui para escrever o AX como combinação linear de U e V. Está lá no CAP 15, está lá na aula que eu dei. Não precisa usar, não é para usar esse fato de novo aqui, senão nós vamos chegar de novo na equação vetorial. A gente quer chegar na equação geral. Então, que fato que a gente usa de vetores CR em LD? A gente usa o fato de que vetores LD têm o determinante das suas coordenadas iguais a zero. Mas quais são as coordenadas? Note que o fato de x ser isso aqui e a ser isso aqui, como é que a gente viu no CAP 13 que calcula as coordenadas de um vetor PQ? Não são coordenadas do ponto Q menos coordenadas de P? Vetor AB não é B menos A? Não foi isso que a gente viu no capítulo 13? Se eu quero um vetor AB, eu faço as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Essa foi uma ideia que a gente viu no CAP 13, tá certo? Então, aplicando essa ideia aqui, quem seriam as coordenadas do vetor AX? Seriam as coordenadas de X menos coordenadas de A. Então, como que vai ficar o vetor AX? Note que AX é igual a X menos A. Mas o que é isso, x menos A? Isso aqui ficaria x menos x0, y menos y0, z menos z0. Quem são as coordenadas do vetor U? U a gente já tinha dito que era m, n, p. Quem são as coordenadas do vetor V? A gente já tinha dito que era r, s, t. Então, conclusão. São LD? São. Então, o determinante dessas coordenadas, como é que vai ficar aqui o determinante? X menos x0, x menos x0, y menos y0, z menos z0, depois MNP, depois RST, é igual a zero. E a gente pode usar esse procedimento aqui do determinante igual a zero para calcular a equação vetorial de planos, tá certo? Mas eu não vou fazer as contas tudo de novo, porque eu já tinha feito na aula passada. O que a gente chega a partir disso aqui é AX, não vou fazer de novo as contas, já vou colocar o resultado final, mais BY, mais CZ, mais D, igual a zero. Quer dizer, e o nome que a gente dá para isso aqui é simplesmente equação geral do plano, tá? Equação geral do plano. Tá aqui. EQ geral do plano. Não podemos esquecer o seguinte,
Dado um plano, aqui nós partimos de informações de um plano π. A gente chega nessa equação geral. Mas se te derem uma equação geral, você também chega no plano. Eu gosto até, quer dizer, vale C e somente C, né? Eu já vou ler isso ali no livro. Antes, deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Eu gosto até de mostrar isso no GeoGebra para os alunos, mas está até escrito aqui, ó, ele faz as contas todas que a gente já tinha feito, chega na equação geral do plano, depois ele comenta, né? Primeira coisa que ele comenta, o A, o B e o C não podem ser todos zero ao mesmo tempo, né? Porque como que é um modo matemático de dizer isso? Olha lá, deixa eu só ver o GeoGebra aqui. Abriu 2 GeoGebras aqui. Deixa só eu passar para visualização 3D. Visualização 3D. Porque daqui a pouco a gente já coloca aqui uma EQ geral do plano aqui para os alunos verem, né? Pode fechar isso aqui. Deixa eu salvar aqui na pasta de vocês. Salvar esse arquivinho aqui rapidamente, tá? Não fiquem muito putos. Aqui, T06. Aqui. Plano, só para gravar ali. Daqui a pouco eu já vou colocar umas equações aqui para vocês verem, tá? Antes vamos fazer alguns comentários aqui, ó. Em primeiro lugar, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Não pode ser o a, o b e o c tudo zero ao mesmo tempo. Então, como que a gente, toda vez que você vê isso aqui escrito, ó, a ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado diferente de zero, isso significa isso que eu acabei de falar antes, que o a, b, c não pode ser simultaneamente nulos, porque senão zerou tudo isso aqui, fica d igual a zero. Aí não dá, né? Aí não dá. Então, não vai dar uma equação, você tem que ter alguma das variáveis existindo na equação. Então, vamos escrever aqui. A ao quadrado, mais b quadrado, mais c quadrado, diferente de zero. Quer dizer, não pode ter ABC todos nulos ao mesmo tempo. Mas eu posso ter alguns deles nulos, tipo, só o A nulo, ou então o A não nulo, mas o B e C nulo, ou só o B nulo. Aí você pode, sem problema nenhum. Por isso que eu dei vários exemplos aqui para os alunos, né? Por exemplo, outra coisa que eu quero avisar também, que eu não falei, mas tudo isso que eu estou falando aqui de equação geral, eu estou usando as coordenadas de pontos e vetores. Se eu estou usando a coordenada de pontos e vetores, significa que na minha mente, eu imaginei antes de começar todo o raciocínio, um sistema de coordenadas. Tá? Então você está querendo dizer que a equação geral depende do sistema de coordenadas? Depende. Dado uma equação geral, ela desenha um plano num sistema de coordenadas. Se você muda todo o sistema de coordenadas, entorta lá os vetores e tal, muda a origem de lugar, o plano vai mudando também junto. O plano daquela mesma equação. Sem mexer na equação, só mexendo no sistema de coordenadas, você muda o plano que a equação representa. Tá certo? Bom, ou seja, dá para você mudar o plano, a posição dele, a inclinação e tal, de duas maneiras. Ou mudando a equação dele e deixando o sistema de coordenadas parado, ou então deixando a equação parada e mudando o sistema de coordenadas. As duas coisas podem acontecer. Mas vamos ver aqui, imagina esse sistema de coordenada aqui, que é um sistema IJK, tá? Olha ali, você tem a origem ali no cruzamento dos eixos, aqui nesse eixinho vermelho até 1 teria o vetor I, aqui no eixo verde até o ponto 1 você tem o vetor J, aqui no eixo azul você tem o vetor K. I, J, K. É um sistema de coordenadas, perfeito. Posso digitar uma equação geral do plano? Pode. X mais 2y mais 3z mais 4 igual a 0. Acabou. Desenhou um plano ali. Tá certo? Esse é o plano cuja equação geral é x mais 2y mais 3z mais 4 igual a 0. Você pode dar um exemplo de um que tenha só x e y, por exemplo? X mais 2y menos 1 igual a 0. Pronto. Apareceu um plano. Um outro plano. Porque alguém poderia pensar, como tem só o x e y, então vai ser uma reta. Não. É um plano também. Por exemplo, se tiver só uma letra, vamos pegar um que tenha só o z. Z menos 3 igual a 0. Olha lá, apareceu um plano. Z menos 3 igual a 0. Certo? Então, quer dizer, todas as variações possíveis da equação ax mais by mais cz mais d igual a 0, onde você não tenha o a, e o b e o c, os três nulos, que aí não dá, tem que ter pelo menos um diferente de 0,
ou 2 diferentes de zero, ou os 3 diferentes de zero, tanto faz, você vai sempre desenhar um plano, tá certo? Bom, algumas coisas que você pode perceber. Se eu colocar D igual a zero, olha o que acontece. Vamos pegar, por exemplo, a equação igual a essa primeira aqui que eu tinha feito. X mais 2y mais 3z mais 4. Só que não vamos colocar o mais 4. X mais 2y mais 3z. Aí eu não coloco mais 4, já coloco direto. Igual a zero. Enter. Olha só o que aconteceu. Vocês estão percebendo o que aconteceu? A hora que eu coloquei D igual a zero, deixando todos os outros termos idênticos, você conseguiu um plano paralelo ao primeiro. Agora surgiu esse plano aqui. Vou deixar ele em vermelho aqui para destacar. Olha lá. Esse é o plano, esse vermelho foi o que surgiu agora. Quando eu coloquei, não coloquei D. O fato de eu não ter colocado D significa o quê? Que o D é igual a zero. Né? Você nota que o plano passou pela origem. Tá? Olha só que interessante. O plano passa pela origem. Esse que tinha o D igual a 4, ele não passou pela origem. Como todos os outros termos foram iguais, os dois planos foram paralelos. Tá? Se eu colocasse, por exemplo, x mais 2y mais 3z, em vez de colocar mais 4, menos 4 igual a zero. Olha o que aconteceu. Outro plano paralelo, que também não passa pela origem. Por quê? Porque eu coloquei d igual a menos 4. Olha só o que aconteceu. 3 planos paralelos. Por quê? Porque os coeficientes ABC são todos iguais. Tá? Porém, nenhum deles, quer dizer, um deles só passa pela origem, esse do meio, vermelho. Por quê? Porque é justamente o que tem o D igual a zero. Então já estão percebendo a importância do D. O coeficiente D, ele determina se o plano passa pela origem ou não. Se o D igual a zero, né? Quer dizer, podemos escrever assim, a origem pertence ao plano π, se e somente se o coeficiente D for igual a zero. E é fácil de perceber isso, por quê? Porque você percebe que se o D for igual a zero, a equação vai ficar, pois se D for igual a zero, implica que a equação fica AX mais BY mais CZ igual a zero. E nesse caso, o 0, é solução. A vezes zero mais B vezes zero mais C vezes zero é igual a zero. Zero igual a zero. Deu certo. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Sempre que você coloca as coordenadas x, y e z de um ponto, se ao colocar essas coordenadas satisfaz a equação, aqui no caso teria que ficar 0 igual a 0. Significa que as coordenadas que você colocou são de um ponto que está no plano. Né? Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu coloquei, vamos supor que eu colocasse aqui 1, 0, 1. Nesse exemplo aqui, deixa eu apagar os outros. Se você colocar x mais 2y mais 3z igual a 4. Se eu colocar 1, 0 e 1, dá 4. Deixa eu colocar aqui na lousa para o pessoal ver. Exemplo. Opa. Exemplo. Pega aqui o plano x mais 2y mais 3z menos 4 igual a 0 e pega o ponto P igual a 1, 0, 1. O que acontece na hora que eu substituo? Vai ficar 1 mais 2 vezes 0 mais 3 vezes 1 menos 4 igual a 0. Então vai dar 1 mais 3 menos 4. 1 mais 3 menos 4 igual a 0. 4 menos 4 igual a 0. Deu certo. Então significa que o 1, 0, 1 está nesse plano? Vamos testar. Vamos colocar um ponto aqui em qualquer lugar. Pum. Pega um ponto aqui, não deu certo. E escreve ali as coordenadas dele. 1, 0 e 1. Enter. Olha o que aconteceu com o pontinho azul ali. Ó. Ele está no plano. E se você colocar, por exemplo, 0, 0, 0, que é a origem, está no plano, está fora. E você vê que o D é diferente de 0. Né? E que se você colocar 0, 0, 0, vai dar 0 igual a 4. Tá? Mas qualquer outro ponto que você pegar não vai dar certo. Por exemplo, se você pegar aqui o ponto, vamos dizer, 1 menos 1, 1 menos 1,
1 menos 1, 1. Você colocar 1, você está vendo que ele não está, né? Se você pegar 1 menos 1, 1, o que vai acontecer? Menos 1 mais 3, que é 2, 2 igual a 4. Aí você pode brincar com isso a noite inteira, entendeu? Sempre que você colocar as coordenadas do ponto e a equação do plano for satisfeita, significa que esse ponto está no plano. Se não for satisfeita, não está. Tá? Todo mundo entendendo até aqui, turma? Vocês estão acompanhando o raciocínio que eu estou expondo para vocês? Vocês estão entendendo? Equação geral? Quem está entendendo a equação geral? Beleza, Karen Carine, Rafael Araújo. Jóia, desculpa aí qualquer coisa. Yuri Amaral. Então, olha só. Olha, vamos pegar um último exemplo aqui que eu quero trabalhar com vocês. Vamos imaginar uma equação vetorial e passar para a equação geral, para vocês verem como dá certo. Por exemplo, olha só que curioso. Imagine, tira essa figura daqui, imagine que vocês lembram da equação vetorial, imagina que eu queira um plano que ele esteja paralelo aos vetores. Vamos pegar dois vetores aqui. Vamos pegar o vetor 1, 1, 1. Então vamos desenhar ele aqui, peraí. Deixa eu colocar mais um ponto aqui, e vamos aproveitar esse. Porque nesse software aqui, você só consegue desenhar um vetorzinho se antes colocar o ponto. Vamos pegar aqui 1, 1, 1, enter, isso. Olha lá, e vamos colocar um ponto ali para fazer papel da origem. Coloca aqui, beleza. Aí eu desenho os dois vetores aqui. Eu estou fazendo o plano com a equação vetorial agora. Então, um vetor diretor, digamos, o U, é esse cara aqui. O vetor diretor V é esse cara aqui. Então, eu tenho já ali os dois vetores diretores. São LI e os dois são paralelos ao plano. Então, o plano que eu estou querendo achar a equação geral é esse plano aqui. Ó. Ele passa na origem e ele tem como vetor diretor esses dois vetores. Então, eu posso dizer que ele contém os 3 pontos, esse plano. Olha lá, apareceu o plano. Tá? Peraí, deixa eu ver se vale a pena dar uma entortada. Vamos dar uma entortada nesse plano aqui. Em vez de pegar esse vetor aqui que eu falei, 1, 1, 1, vamos pegar, deixa eu dar uma entortada nele aqui. Vamos pegar menos 1, 1, 1, acho que fica legal. Se passar para menos 1, 1, 1. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Menos, deixa eu ver se dá para colocar um sinal de menos ali. Vai mudar tudo junto, quer ver? Vai mudar o vetor e vai mudar o plano junto? Vamos ver. Ah lá, já mudou tudo junto, beleza. Então agora, ó. Não, agora ficou um plano bem bacana. Eu quero achar a equação geral desse plano aqui. Eu sei um ponto e sei dois vetores diretores, que eu ferrei aqui, hein? Ferrei. Será que dá para dar Ctrl Z? Acho que não dá, esse software aqui é desgraçado. Não dá. Peraí, desculpa que eu fiz uma... Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. Aqui é 0 e aqui é 1. Pronto, voltou o que eu estava falando. Quero achar a equação geral. Sei que o plano passa pela origem e tem esses dois vetores diretores que estão aqui. 1, 0, 1, menos 1, 1, 1. Eu posso usar aquela ideia do det para achar a equação geral? Posso. Qual seria a equação vetorial desse plano? A equação vetorial seria, aquele exemplo ali que eu estou dando ali no GeoGebra. A equação vetorial seria x igual... Vamos usar a origem como ponto A, que é o mais fácil, 0, 0, 0. Vamos dizer que lambda vezes um vetor diretor, 1, 0, 1, 1, 0, 1, mais mi vezes o outro vetor diretor, menos 1, 1, 1. Menos 1, 1 e 1. Aí como é que você faria aqui o det para achar a equação geral, que a gente está estudando aqui, a equação geral. Essa aqui, ó. Essa aqui. Quero achar essa. Olha o det aqui. Vamos usar esse det igual a 0. Então é x menos ponto, ou essa parte vai ficar fácil, porque o ponto que eu peguei é 0, 0, 0. Então x menos 0, que é x, y menos 0, que é y, z menos 0, que é z. Quem são os vetores diretores? 1, 0, 1. 1, 0, 1. Menos 1, 1, 1. Menos 1, 1 e 1. Como que calculo o det? Diagonal principal, deu 0. Mais 1 vezes 1 vezes z, mais menos 1 vezes 1 vezes y, vai dar menos y. Menos, abre parênteses, diagonal secundária, 0, mais 1 vezes 1 vezes x, que é x, mais 1 vezes 1 vezes y, que é y. Então, e tem que dar igual a 0, né? É det igual a 0. Det igual a 0. Então, resultado.
0 mais e menos y menos x. Isso aqui vai ficar menos x, menos y, menos 2y, mais e igual a 0. Se você quiser diminuir o tanto de sinais de menos, multiplica os dois lados da equação por menos 1. Ela fica assim, x mais 2y menos e igual a 0. Professor, eu duvido que essa é a equação geral daquele plano que o senhor desenhou lá. Vamos testar. Vamos tirar. Ó, repara que era um plano passando pela origem e deu d igual a 0. Não apareceu o terminho d aqui, né? O d deu igual a 0. Mas vamos testar essa equação lá. X mais 2y menos e igual a 0. Deixa eu apagar esse plano e vou digitar agora a equação que nós acabamos de colocar. X mais 2y menos e igual a 0. Enter. Olha o que apareceu ali, turma. O mesmo plano que estava antes, tá vendo? Eu posso tirar a equação geral, tá certo? E nem sei por que... Acho que esse aqui já tinha aparecido antes já, né? Na hora que eu fiz o plano ali. Mas vamos voltar que eu acabei de digitar. É essa aqui. Tá certo? Vocês viram que dá certinho o determinante? Sim ou não? Quem percebeu? Quer dizer, dá para confiar no det para achar a equação geral? Dá para confiar no det. É só você fazer x menos ponto, y menos ponto, z menos ponto, vetor, diretor, o resultado igual a 0. Você tem a equação geral do plano. Vamos voltar para o livro para ver o que o livro fala. Então ele fala que não pode ser o ABC tudo igual a 0. Ele fala que o nome disso aqui é a equação geral do plano. Então, esse raciocínio que ele tinha feito até aqui é, de um plano, a gente chegou na equação geral. O que ele vai falar agora? Suponha que o cara não te dá o plano para você chegar na equação geral. Ele te dá a equação geral já pronta, e você não sabe se ela vai dar o plano. Você não ficou brincando aqui no GeoGebra, digitando, que nem eu, um monte de equação geral e vendo que dá sempre plano, não tem jeito. Olha quantos, né? Não tem jeito, a equação geral é sempre plano. O cara não ficou brincando com isso aqui. Então ele quer, digamos assim, ter uma noção de que vai, com certeza, dado uma equação dessa, aí um plano. Bom, então estabelece um sistema de coordenadas, e aí ele faz uma série de contas aqui, que eu não venho ao caso, eu não vou pedir para vocês isso aqui, tá? Mas assim, só para vocês saberem, vocês podem estudar, não é difícil entender essas contas, mas só para vocês entenderem o que ele está fazendo. Ele está, a partir dessa equação, ele está achando coordenadas de pontos que satisfazem ela. Então ele achou aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C, e quando você vai... aí ele calcula os dois vetores A, B e A, C, né? B menos A, C menos A, e você vê claramente que com essas coordenadas você chega numa... quer dizer, você montou lá os vetores diretores, você tem um ponto, quer dizer, você vê que você formou um plano, tá certo? Por quê? Porque os vetores são LI, então eles são dois vetores diretores. Você tem aqui os pontos, então passando por um ponto paralelo a dois vetores diretores, você tem um plano, né? Determinando, pois, um plano π. Eu não estou fazendo todas as contas, porque perde muito tempo com isso aqui, e é uma coisa muito teórica pura, mas ele está partindo da equação, obtendo pontos e vetores diretores e vendo que a equação determina, pois, um plano. Tá? Se você, inclusive, quiser obter a equação geral do plano, ele faz as contas tudo ao contrário. Coloca aqui x menos ponto, y menos ponto que ele obteve, z menos ponto, um vetor diretor, outro vetor diretor, faz as contas, voltou na equação geral. Então, quer dizer, essa equação geral, turma, é o seguinte, dado um plano, ele tem uma equação geral, e dado uma equação geral, você gera um plano. Não tem saída. Isso aqui é intrinsecamente a equação de um plano, tá certo? Agora, tudo isso que eu falei, dado um plano chega naquela equação, dada a equação você chega num plano, tudo, essa frase depende de você ter um sistema de coordenadas, O, E1, E2, E3. O plano, vai ser, quando você tem a equação, o plano vai ser dado num sistema de coordenadas. Tá? E quando você tem um plano para chegar na equação, você tem que ter um sistema de coordenadas. Sempre tem que estar presente a figura do sistema de coordenadas. E aquilo que eu falei antes é válido também. Se eu mudo o sistema de coordenadas, a equação está lá paradinha. Eu fico mudando o sistema de coordenadas, muda o plano junto. O plano depende do sistema de coordenadas. Tá? E se você deixar o plano parado, fixo, porque você quer, e você mudar o sistema de coordenadas, e o plano não mudar junto, o plano fica parado e eu mudo o sistema de coordenadas. Aí mudou a equação. Aí mudou a equação. Tá? Não tem jeito, uma coisa está amarrada na outra.
Tá legal? 99,9% dos casos, o que você tem que imaginar? Isso aqui, ó, que está no GeoGebra, que é o mais fácil de imaginar. O que é isso? É um sistema ortogonal, O, I, J, K. Acabou. Esse é o sistema clássico que todo mundo pensa mais em ciência, matemática, física e engenharia, tá? Mas a gente aqui no curso de VGA, lembra que nós acabamos de discutir o exercício 4 do capítulo 13. É um sistema de coordenadas todo torto, não tem nada a ver com o JK da física. Só para o aluno perceber que pode ter outros sistemas de coordenadas e que o funcionamento de todos os sistemas de coordenadas é, no final das contas, o mesmo. Você tem origem, 3 vetores formando uma base, coordenada de um ponto são iguais às coordenadas de um vetor indo da origem até o ponto. Isso aí não muda. Tá? Por que todo mundo prefere JK? Primeiro pela beleza e facilitação de visualização. Né? Ele tem só ângulo reto. Ângulo reto, digamos assim, o cérebro humano gosta de ângulo reto. Né? Dá para a gente falar isso. Não gosta só de ângulo reto, mas o ângulo reto é uma das formas mais comuns que você vê na sua vida, é retângulo, quadrado, parede perpendicular, entendeu? Os desenhos, outra forma que o cérebro humano gosta muito também, triângulo, equilátero, circunferência. O ângulo reto, ele está numa dessas formas que são mais reconhecíveis e talvez agradáveis para o cérebro humano ver, visualizar, pensar. Né? O cubo, o paralelepípedo, o retângulo, o quadrado, né? Então, em primeiro lugar, ele é por causa de uma questão estética, acredito, mas é também porque muitas fórmulas são válidas só nele. Esse é um motivo importantíssimo. Fórmula da norma, fórmula do determinante para produto vetorial, determinante para o produto misto, fórmula do produto escalar, certo? Envolvendo as coordenadas. Essa aí só funciona com o sistema ortogonal, base ortonormal. Então, e aqui nós vamos ver hoje na aula uma outra coisa que é só para sistema ortogonal também. Vai aparecer agora no plano mais uma coisa. A quinta ou sexta coisa que vai aparecer. Então, ele é preferencial, mas ele não é o único. Eu estaria mentindo diante da classe inteira se eu dissesse que é o único. Também estaria mentindo se eu não dissesse que ele é preferencial. Ele é o preferencial para todo mundo usar. Né? Por vários motivos que eu estou apresentando aqui, mas não é o único. Então, vocês estão entendendo aí sobre a equação geral do plano. Vamos continuar aqui. Essas observações que ele faz, tranquilo, as considerações acima, nos permite dizer o seguinte: fixa um sistema de coordenadas e pega um plano. Tá? Então, e pega um plano, não, desculpa, pega um subconjunto. Π contido em E3 é um subconjunto. A princípio, você não sabe a forma desse subconjunto. Se fixou o sistema de coordenadas, pegou um subconjunto do E3. Esse subconjunto π é um plano, se e somente se os pontos dele satisfazem, as coordenadas dos pontos dele satisfazem essa equação. Se as coordenadas dos pontos desse conjunto satisfazem essa equação, ele é um plano. Se o conjunto é um plano, as coordenadas dos pontos dele satisfazem essa equação. Tá? Outra coisa que ele sempre comenta, se o cara não der vetor diretor e no lugar der 3 pontos não colineares, não colineares, que não estão os 3 na mesma reta, 3 pontos não colineares determinam um plano. E você pode conseguir a equação geral dele tranquilo, como se você tivesse os vetores diretores? Pode. X menos um ponto, aqui ele pegou o A no caso. X menos um ponto, Y menos um ponto, Z menos um ponto. Vetor diretor, vetor. Ah, por que vetor diretor? Você faz B menos A, ou A menos B, como ele fez aqui, você tem o vetor BA, que é diretor. Se você faz A menos C, que nem ele fez aqui, você tem o vetor CA, que é um vetor diretor também. Aí ele deixa como exercício aqui para você tentar provar que esse determinante é igual a esse aqui, um exercício de matemática pura. Deixa como um desafio para vocês fazerem em casa, você tentar provar que esse det aqui 3×3 é igual a esse det 4×4, tá certo? Não vou pedir na prova, é só uma provocação. Os exercícios resolvidos são tranquilos, deixa para vocês trabalharem eles. Vocês 3 estão resolvidos, não tem nenhum grande desafio aqui, mas vale a pena você estudar para saber melhor os exercícios propostos. Aqui nos exercícios propostos, vamos ver se a gente destaca algum interessante aqui. Aqui, esse negócio de verificar se é igual, tranquilo, né? Exercício 5. Esse aqui tem a ver com esse treino do determinante que eu estou fazendo com vocês. Vamos pegar aqui o item C, por exemplo. Pega o item C, exercício 5, item C. Vocês conseguiriam? É só base.
é só a aplicação desse determinante aí que ele mostrou, né? O exercício 5, item C, da página... que página que é? Eu não prestei atenção na página aqui. Página 158. Página 158. Vocês conseguem... Será que alguém consegue dizer para mim como que faz? O cara quer achar a equação geral de um plano π determinado por esses 3 pontos. Então, só para fazer uma figura para ilustrar, você tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. E aí você tem um plano aqui. Plano determinado por esses 3 pontos. Tá lá. Todo mundo tá vendo? Vamos ver se alguém vai falar alguma coisa. Como é que eu faço para achar a equação geral desse plano, turma? Será que tem alguém prestando atenção ainda, desses 20 pontos? Faz o determinante, né? X menos A, depois B menos A e C menos A. 3 vetores. Pega as coordenadas de A, X menos A, primeira linha do DET, né? Isso. Primeira linha. Vamos pegar o ponto A. X menos 1, Y menos 0, Z menos 1. X menos 1, Z, Y menos 0, Z menos 1. Esse DET tem que ser igual a 0. Mas, Rafael, e as outras 2 linhas do DET? Como é que você faria? Vai ficar a coordenada do B menos A, né? B menos A seria o vetor AB, correto? Isso. Você pegou o vetor diretor AB. E que outra jogada que você vai pegar aqui? C menos A. C menos A, para dar o vetor AC. Ah, professor, eu poderia ter pego C menos B para considerar o vetor BC como diretor? Também. Também dá. A menos B para pegar o vetor BA? Também dá. Você tem 6 possibilidades de vetor diretor aqui, no mínimo. Tá? Então, olha só. B menos A, vamos lá. 2 menos 1 é 1. 1 menos 0 é 1. Menos 1 é menos 2. Menos 2. Ok? Tá lá. Agora, C menos A, para dar o vetor AC. Quer dizer, você pegou o ponto aqui A, sendo o ponto A mesmo, né? Você está pegando o vetor diretor U, como sendo, eu vou deixar anotado aqui em cima para os alunos se lembrarem depois. Olha lá. Você pegou o vetor U como sendo o vetor AB, e aí você fez B menos A ali na segunda linha, e o vetor V, como vetor diretor V, AC. Então é C menos A na terceira linha. Como é que ficaria C menos A? 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. Menos 1 menos 0 é menos 1. E 0 menos 1 é menos 1 também. Então tá aqui. Faz o DET. X menos 1 vezes 1 vezes menos 1. Menos x menos 1. 1 vezes menos 1 vezes z menos 1. Menos z menos 1. 0 vezes isso, 0. Menos, abre colchetes, diagonal secundária, deu 0. Menos 2 vezes menos 1, que é 2, vezes x menos 1. 2 vezes x menos 1. Menos 1 vezes y. Menos y. Tudo isso igual a 0. Como é que vai ficar isso aqui, turma? Menos x mais 1, menos z mais 1, menos 2 vezes x menos 1, menos com menos mais, y igual a 0. Menos x, menos 2x, mais y, menos z, 1 mais 1 é 2, menos 2 vezes menos 1 é 2, mais 2 igual a 0. Resultado, essa equação aqui ficou menos 3x, mais y, menos z, mais 4, igual a 0. Professor, eu duvido que essa seja a equação geral do plano que passa por esses 3 pontos. Ou você olha no gabarito ou você vai no GeoGebra. Vamos no GeoGebra.
Vamos colocar esses 3 pontos aqui no GeoGebra. Primeiro ponto, 1, 0, 1. Vamos lá. Vamos lá, turma. Primeiro ponto, 1, 0, 1. Deixa eu tirar esse daqui. 1, 0, 1, já está aqui. Ponto A. Ponto B. 2, 1, menos 1. Deixa eu corrigir aqui. 2, 1, menos 1. Tá lá. Lá. Ponto C. 1 menos 1, 0. Não. Vamos colocar aqui o ponto C. Ponto C. Que aqui chama D aqui na figura. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Tá lá. Olha os 3 pontos. Vocês estão vendo os 3 pontos aparecendo aí? Não? Será que o plano vai passar aí? Vamos digitar a equação. Cadê a equação que a gente obteve? Menos 3x mais y menos z. Menos 3x mais y menos z mais 4 igual a 0. Enter. Já deu pau aqui, turma. Já deu pau. Você viu? Ele não admitiu ali. Olha lá, eu tinha colocado letra maiúscula. Enter. Vou deixar esse plano aqui roxo aqui para chamar a atenção. Olha a situação, turma. Olha a situação do plano ali, ó. Passando, todo mundo tá vendo que ele está passando nos 3 pontos? Certinho ali, sim ou não? Quer dizer, a nossa equação deu certinho o plano que passa pelos 3 pontos. Vocês estão vendo? Será que o pessoal viu? Ficou bonitinho esse aí. Alguém viu isso aí que eu fiz? Ah, não, tem o pessoal aqui dizendo sim. Tá certo. Valeu, valeu, valeu. Eu pensei que vocês estavam me ignorando. Tá aqui. Bom, fizemos um exercício aí. Agora, antes da gente seguir adiante, eu queria deixar para vocês, como para a prova, né, que eu estou sempre deixando em cada lista, eu falo um exercíciozinho. Deixa eu colocar 2 para vocês aqui no Classroom, né? Deixa eu dar uma olhada aqui antes, calma aí. Ok. Eu vou deixar para vocês fazerem o exercício 6. E o exercício... o 11 parece ser interessante. Ah, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês o exercício 10 e 11, para vocês fazerem, tá? 10 e 11. Então, deixa eu colocar aqui. Exercício, como é que eu estou escrevendo ali? Qual foi o último que eu escrevi? Aqui, da página 145. Exercícios, vou colocar no Classroom, hein? Exercícios para P2. 2 pontos. Exercício 10 e 11 da página 158 do CAP 15. Ponto final, Enter. Já postei lá para vocês, tá certo? Tá postado lá no Google Classroom, tá? E agora eu vou encerrar esse vídeo, porque eu quero começar um outro vídeo aqui, para separar, para não ficar muito longo. Sei que o pessoal tá... Ixi, acho que travou tudo aqui. Não, dá para parar ainda. Vou encerrar esse vídeo aqui, porque nós vamos entrar agora no